Olá, investidores, sejam bem-vindos aí a mais um Finance Talks. Estou aqui hoje com o Bruno, que é diretor de RI da RBR Asset, e vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o trabalho que eles fazem dentro da gestora e um pouco das estratégias que eles visualizam aí também para os próximos trimestres. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui. Muito legal a iniciativa de fazer esse bate-papo aí para a gente compartilhar um pouco da nossa história e também tentar passar um pouco de informação legal para o cliente final aí, que é sempre o nosso propósito, né? Muito bom. Bom, como é que você chegou aí dentro da gestora e toca essa parte de relacionamento com o investidor? Imagino que deve ser um desafio gigantesco lidar com tanto investidores pessoa física quanto investidores institucionais também. Sim, sim. É um desafio grande, ainda mais nesse momento de Brasil que, graças a Deus, né, todo mundo só se fala em fundo imobiliário. Hoje a RBR já tem mais de 65 mil cotistas nos nossos fundos que são listados em bolsa. Se eu não me engano, hoje é uma indústria que tem pouco mais de 450 mil CPFs, né? Então você vê que a RBR é uma gestora que está batendo agora próximo de 3 bi sob gestão. Poxa, a gente tem um percentual de market share, vamos dizer assim, importante, né? Bastante importante. Poxa, uma gestora que, por mais que seja um time que trabalha junto já há 5 anos, relativamente nova. Então, mas vamos lá, contando um pouquinho da minha história. Eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e eu iniciei minha carreira em 2009, numa gestora independente de fundos de hedge fund, chamava Advis. Fiquei 5 anos lá, depois saí e logo fui montar a RBR com os meus outros sócios, que é o Ricardo Almendra, que foi 15 anos Red Grifo, depois Credit Suisse, saiu e a gente tinha esse projeto de montar uma gestora independente de investimentos, de nicho, focada 100% em investimentos imobiliários. E esse grande desejo era que a gente sempre conversou sobre investimento com os nossos clientes e 5, 6, 10 anos para trás, pouco se falava em investimentos imobiliários. E você, acho que melhor do que ninguém sabe, que a parcela imobiliária do portfólio dos clientes é uma parcela, principalmente brasileira, normalmente é muito relevante, né? E os privates, as wealths, os agentes autônomos, as casas de assessoria, pouco se falavam, né? A indústria de fundo imobiliário foi uma indústria que nasceu lá, meados de 2009, 10, 11. No nosso entendimento, foi uma indústria que nasceu de maneira um pouco errada, com pouca informação para o cliente final. Os assessores também, generalizando, né? Não tinham tanto conhecimento, embasamento técnico para recomendar o produto. Nasceu, teve uma baita barrigada, né? Que teve aquela abertura de curva de juros, né? A partir de 2013. E muita gente sofreu com o produto, né? E ficou, então, até 2014, 15, era um produto que você falava em fundo imobiliário, a maioria dos investidores meio que torcia o nariz. E logo na sequência a gente já tem a crise no país, né? Exatamente, isso foi de encontro com a crise, juros altos, aquele cenário de Brasil totalmente catastrófico. E era uma indústria que a gente sempre acreditou nesse potencial, mas estava à deriva lá. E no cenário de Brasil de juros a 14, todo mundo só olha para a renda fixa, né? Para que correr risco? Então, nesse momento, a gente decidiu montar uma gestora independente de investimentos que só faz investimento no setor imobiliário. A RBR nasce em 2014, o time já está junto, eu fui um dos fundadores da companhia. A gente já trabalha junto há mais de 5 anos. A gente sempre quis ter uma empresa que tivesse inteligência para fazer qualquer tipo de investimento relacionado ao setor imobiliário. Quais são esse tipo de investimento? Dentro do setor imobiliário, o que você pode fazer? Pode comprar um terreno, desenvolver um prédio do zero, seja residencial, seja comercial. A gente pode comprar um prédio pronto para você carregar para ter o rendimento desse prédio. Você pode comprar um prédio velho, eventualmente retrofitar, reformar o prédio, reposicionar ele, ou vendê-lo ou carregar para renda. Eu posso emprestar dinheiro para algum player do setor e pegar alguma garantia real, né? O colateral que a gente chama, né? A garantia real, um imóvel em garantia. Isso são o que a gente chama a dívida imobiliária, os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então a gente sempre quis ter todas essas subclasses subclasses de ativos dentro da empresa. Então, e nesses 5 anos a gente está chegando a 3 bi sob gestão e hoje a gente tem basicamente 5 unidades de negócio dentro da RBR. A gente tem a nossa área de desenvolvimento ou incorporação, que é a área que
tem os fundos imobiliários que têm o objetivo de comprar terreno, desenvolver, produzir prédio do zero. A gente tem uma área que a gente chama de properties, ou a nossa área de propriedades, que é a área de fundos imobiliários que compram ativos prontos para renda. Então o objetivo aqui é montar um portfólio de renda lastreado em ativos imobiliários, sejam lojas corporativas, shopping, ativos logísticos. Mas aqui eu compro tijolo direto, eu chamo RBR Properties o fundo. Em breve a gente vai vir a mercado com esse fundo. Nós temos a nossa área de crédito, onde são os fundos imobiliários que só compram CRI. Por mais que seja um fundo imobiliário, esse é outro ponto interessante que a gente sempre gosta de falar. O fundo imobiliário ele é um veículo. Ele tenta não encarar o fundo imobiliário como classe de ativo. Ele é um instrumento. Ele é igual um fundo multimercado, um FIA ou um FIC, né? Ele é um instrumento que eu posso comprar ou tijolo, que são os fundos de tijolo, laje corporativa, shopping e tal, ou eu posso comprar renda fixa, que são os fundos de CRI, os fundos de recebíveis. Então nós temos a nossa área de fundos de CRI, temos 2 veículos, o RBR Rendimento High Grade e o RBR Private Crédito Imobiliário, que é um pouquinho mais high yield. Nós temos a nossa área de Fund of Funds, que é o RBR Alpha, que é o nosso fundo, vamos dizer assim, multi-estratégia, porque dentro do Alpha ele é um fundo de fundos, então eu posso comprar fundo de tijolo, posso comprar fundo de CRI e posso comprar CRI direto. Eu escolho fundos de diversos outros gestores, todos os ativos líquidos relacionados ao mercado imobiliário eu posso comprar dentro desse fundo. Então esse fundo é uma pegada de meio de multi-estratégia, porque poxa, quando eu acho que tijolo está barato, eu vou grande no fundo de tijolo. Quando eu acho que tijolo está caro, poxa, eu não preciso comprar fundo de tijolo, posso comprar fundo de CRI ou CRI direto. Posso esperar me defender na renda fixa. Então ele é meio que o nosso hedge fund imobiliário, vamos dizer assim. E por último, a gente tem uma área de investimentos nos Estados Unidos, em Nova York, onde a gente atua no segmento residencial lá. É uma classe de ativo específica que chama multifamily, que são prédios pequenos, prédios de até 10 apartamentos por prédio. E a gente compra esses prédios, reforma os apartamentos, aluga esses apartamentos, estabiliza esse rendimento e depois vende. Então, essas são as nossas caixinhas que a gente chama de atuação, sempre relacionadas a investimento imobiliário. E como é que você está visualizando? Poxa, a gente estava numa taxa de juros que chegou em 14,25, né? Sim. O investidor que está nos assistindo hoje não queria tirar o dinheiro da renda fixa naquela época. Era difícil captar dinheiro naquela época, hein? Meu Deus. E agora a gente está nessa tendência de juros que está indo para 4,5 possivelmente. Uhum. Como é que você vê o cenário para os próximos anos no Brasil? A gente vê com otimismo, mas também sempre com muita cautela e responsabilidade, porque a gente estamos no Brasil, aqui tudo é possível, né? Porém, acho que é a primeira vez na história que a gente enxerga um cenário de curto, médio prazo em que nós vemos um juro estruturalmente baixo, né? Um juro estruturalmente baixo, com uma inflação controlada e as grandes casas de research, né? Os grandes economistas, grandes bancos e research independentes, falando em Brasil crescendo minimamente nos próximos anos. Então, poxa, nesse cenário vemos com bons olhos. E juro baixo, bicho. Primeira coisa, a galera vai falar, poxa, preciso sair da renda fixa, preciso ir para investimento alternativo. Que investimento alternativo está cada vez mais líquido e tem isenção fiscal? Na hora, fundo imobiliário. Então, é uma classe que a gente vê com muito bons olhos e que vem se desenvolvendo muito. O número de investidores vem crescendo. Acho que no começo do ano a gente começou com um pouco mais de 150 mil CPFs em bolsa. Hoje, isso aqui está aumentando bastante, mas o último número que eu vi foi próximo de 450 mil, 500 mil CPFs. E mais do que isso, a gente vê muitos investidores institucionais entrando. Então, muitas casas como a RBR nascendo, várias assets focadas no setor imobiliário, vários fund of funds. Então, essa entrada desse investidor profissional, desse investidor institucional, ele entra com muito punch, com muita força, com fluxo de dinheiro grande, fluxo de negócio, vai destravando valor e vai gerando muita liquidez. Então, fundo imobiliário, hoje, falar que, poxa, mas não tem liquidez, tá? Hoje é mentira. Você sendo disciplinado, você tendo relacionamento com boas corretoras, você consegue operar super bem esse veículo aí que antes
tinha uma questão de iliquidez. Então a gente poderia dizer que a gente pode utilizar os fundos imobiliários tanto para aquele investidor que está começando a sua formação patrimonial, Exatamente. tem pouco recurso para fazer aporte mensalmente, quanto para um investidor, vamos dizer assim, parrudo, que tem um grande volume de capital para diversificar em diferentes fundos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a recomendação da RBR é sempre que para o investidor pequeno, primeiro de tudo, procura uma assessoria top, como a Monte Bravo, vai bater um papo com um assessor e começa experimentando um fundo de fundos. Escolhe um bom gestor, um bom cavalo, que o fundo de fundos ele vai fazer a seleção dos melhores fundos imobiliários. E quais são os fundos imobiliários? Fundo de tijolo, fundo de papel ou eventualmente o CRI direto, né? Então ele vai te dar acesso a muitas oportunidades que você sendo um investidor menor, de varejo, às vezes você não tem, você não chega, que são as famosas ofertas 476, são as ofertas restritas, né? São ofertas, são normalmente ofertas que são destinadas a um público somente profissional, muito restrito. Você dentro de um veículo, de um Fund of Funds, você vai ter acesso a essas ofertas. Então, investidor pequenininho, começa num Fund of Funds, vai pegando gosto, vai entendendo, procura ler, se informar, e à medida que você for ganhando confiança, você vai fazendo investimentos mais táticos, sejam táticos ou até mesmo mais direcionados, né? Bom, para a gente já finalizar então, Bruno, você mencionou que hoje a RBR tem aí esses ativos no mercado americano. A gente vê hoje no Brasil também a maioria, pelo menos, dos fundos muito concentrado no eixo sudeste, né? Rio, São Paulo, um pouco talvez no sul também. As gestoras têm dificuldade de, às vezes, levar isso para o interior do país? Sei lá, talvez trazer isso para o centro-oeste, uma ponta para o nordeste. Você vê talvez uma facilidade maior ir para o mercado americano do que levar isso para outras regiões? Olha, eu acho que a decisão da RBR de ir para um mercado americano, eu acho que ela foi mais no sentido de complementar. Isso foi uma decisão estratégica da empresa. Nós, como empresários, a gente sempre quis ter um pezinho lá fora, ter ativos dolarizados. Eu acho que isso nos deixa mais inteligente, vivendo novos mercados e nos deixa mais espertos e também com novas ideias para trazer para o Brasil. Como você disse, o mercado de real estate, né, o mercado imobiliário brasileiro, ele ainda é concentrado. O mercado de lajes corporativas, por exemplo, é um mercado que é 80%, sei lá, São Paulo, nem sei, acho que 20%, 30% Rio de Janeiro. Ele é um mercado muito concentrado nessas capitais. Por uma questão de demanda, seja de ativos e até de termos populacional, você acaba ficando refém, porque os ativos estão somente nessas regiões. Nas outras classes, ativos logísticos, né, shoppings, você começa a democratizar mais e ir Brasil a fundo. Mas, sim, a gente vê com bons olhos e não acho que não... Aí é perfil de gestor, né? Se você quiser estar em outras classes, você naturalmente... O Brasil é enorme, né? Então você vai ter que... O importante é o ativo. Se for um bom ativo, exatamente, em uma determinada região, vale a pena fazer uma aquisição. É isso que você tem que olhar. Quanto é que você está pagando nesse ativo? Eu estou comprando um ativo porque ele paga um bom dividendo. Opa, entenda o porquê que esse dividendo está alto. Né? O que tem por trás? Por quanto você está pagando um metro quadrado no ativo que você tá comprando? Ele está alocado para uma empresa. Quem que é a empresa? É um risco de crédito bom essa empresa? O contrato de locação que essa empresa tem com esse ativo condiz com que o mercado ali naquela praça pratica? Não, ele é um mercado, é um contrato que, está 30%, 40%, 50% acima, então, acende uma bandeira amarela. Às vezes tem muitas pegadinhas, né? Tem bastante. Aqueles dividendos que durante um determinado período ele tem uma certa garantia, né? No contrato, na hora de fazer o IPO, você tem esse prazo que até determinado período ele te paga X taxa. Que é a famosa renda garantida, né? Exato. A indústria nasceu dessa maneira, que no nosso ver é uma maneira errada. Não errada, mas é uma maneira mais complicada e mais perigosa de você vender um fundo imobiliário, né? Porque muitos incorporadores lá atrás conseguiram empacotar um portfólio de ativos e vender no mercado secundário, vender muito caro e garantir uma renda de 2 anos, por exemplo.
Mas qual a qualidade desses ativos? E se daqui 2 anos, onde que está esse ativo? Se daqui 2 anos esse ativo estiver num mercado raso, vai acabar a renda garantida e o ativo vai estar desalugado. O que vai acontecer? O que aconteceu com alguns fundos imobiliários em 2015. Teve que convocar uma assembleia e falar, ó, investidores, acabou a renda garantida e agora nós temos que pagar aluguel, condomínio e IPTU. Precisamos chamar dinheiro. E para a gente trazer o inquilino, a gente precisa pagar a mudança dele e da carência. Então você tem que fazer um investimento para atrair o inquilino. Tem que tomar cuidado, por isso que procurem entender quais são os gestores e às vezes ir mais a fundo até. Qual ativo que você está comprando? Fantástico, Bruno. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui conosco. E para você, investidor que está nos assistindo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário, a gente encaminha aí para o Bruno responder. Sei que a missão é grande, né? Só hoje tem mais de 300 e-mails para responder. Tem mais de 300. Mas, à medida do possível, a gente vai tentar sanar aí todas as dúvidas de vocês. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente.